Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Semana do Trader Sem Mimimi. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fred Martins, sou sócio fundador do grupo TF Traders e essa é a segunda aula de uma jornada do nosso workshop que nós estamos tendo, que é a Semana do Trader Sem Mimimi, beleza? Se você não assistiu a primeira aula, volta, vai lá no canal, assiste a primeira aula, ou você pode acessar o link aqui abaixo da inscrição também, que vai estar lá disponível para você a primeira e a segunda aula, que é muito importante que você assista todas para que você consiga ter o melhor desempenho possível dentro desse mercado, beleza? Bom, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link, tá? E pega esse link e compartilha para pelo menos 10 amigos, para que a gente possa compartilhar essa informação com o maior número de pessoas e trazer através mais essa possibilidade de fonte de renda para o maior número de pessoas possíveis. Assim a gente vai estar conseguindo construir o nosso legado da TF Traders, que hoje é uma das famílias de traders que mais cresce no Brasil. Bom, a aula de ontem nós falamos sobre mindset, nós falamos sobre o porquê 90% das pessoas que entram dentro do mercado financeiro infelizmente perdem dinheiro. E essa é a mais pura realidade, porque elas entram com um mindset totalmente desajustado, certo? Então a gente falou um pouco sobre o mindset, quais são os hábitos dos traders profissionais e dos traders amadores, quais são os tipos de crenças, quais são os mitos que você não pode ter, não acreditar nessas lorotas aí da internet de arrasta pra cima que você vai ficar milionário. Não, não é assim que funciona. O que existe aqui é uma profissão como outra qualquer, que vai demandar de você estudo, disciplina e empenho, mas sim pode te trazer ganhos exponenciais, como por exemplo esse Wesley, que foi o nosso aluno da nossa turma do Day Trader na prática, e ele conseguiu esse resultado em 3 semanas. Se liga só. Aí o que acontece? No dia 7 desse mês de maio, ela estava com R$10. Aí eu falei, agora vou tentar alavancar. Se eu quebrar, deposito mais 100, tento levantar de novo. Aí do dia 7, com esses R$10, aplicando com gerenciamento e as estratégias que eu aprendi no curso, Day Trader na prática, eu cheguei no final do mês, no dia 28, com R$2.049 desses R$10. R$2.039 de lucro em 21 dias? Em 21 dias. R$2,49. Fred, você está me mostrando esse vídeo, quer dizer então que eu vou conseguir pegar R$10 e transformar em 2.000 igual o Wesley fez? Calma, pequeno gafanhoto. O Wesley conseguiu uma coisa que é fora a regra, isso foi exceção, tá? Mas eu estou dizendo para você que existe um método, e é possível, e esse método foi testado e aprovado por vários dos nossos alunos. E esse é exemplo somente de um dos vários alunos que a TF Trader já teve, beleza? Então vamos lá. Como prometido, hoje eu vou estar mostrando para vocês na nossa segunda aula como funciona o mercado. Você vai entender o mercado para você entender como que ele funciona, entender os sinais que ele te dá, entender a linguagem que ele está falando. Porque eu costumo dizer que dentro do mercado financeiro existem 4 tipos de linguagens, certo? Que são os 4 tipos de análise. Se você ainda não conhecia, anote. Existe a análise gráfica, análise técnica, análise probabilística e análise fundamentalista. Beleza? São esses 4 tipos de análise. A análise mais utilizada no mundo é a análise gráfica, porque o gráfico te mostra sinais. Então é muito importante que você entenda a linguagem dele para que você consiga ter um bom resultado. Porque vamos supor, se você hoje for para a Rússia e talvez você não saiba falar russo, como é que você vai fazer para se comunicar? Vai ficar difícil, você concorda comigo? Você vai chegar lá e vai ficar, ei, eu quero... tentando fazer gestos, apontando e tal e tudo mais. Por quê? Porque você ainda não sabe falar russo. E o que acontece dentro do mercado? A maioria das pessoas que entram, elas se sentem perdidas. Vê aquele negócio se movimentando e fica aquele negócio meio que no acho. Agora eu acho que vai subir, agora eu acho que vai descer. Só que na verdade ele não entende, porque ele ainda não fala a linguagem do gráfico. Eu já vou explicar aqui para vocês de maneira bem simples e resumida o que é essa linguagem do gráfico, como que ela funciona e como você vai fazer para entender, para largar desse negócio de adivinhação e de fato conseguir seguir um método. Beleza? Então, bora pra lousa? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu já ia me esquecendo, um detalhe muito importante. Você que está assistindo agora, ó, clica aqui no botão de curtir, não custa nada e assim você vai estar ajudando o canal e vai estar ajudando para que o YouTube divulgue essa informação com outras pessoas que têm interesse. Porque esse conteúdo também pode ser de relevância para várias pessoas. E clicando aqui você vai estar ajudando não só o canal, como essa maioria dessas pessoas, beleza?
Então clica aqui no botão de curtir, depois você deixa o seu comentário falando da onde que você é, qual cidade que você é e há quanto tempo você opera, para que a gente consiga entender e trazer aqui a melhor informação possível para vocês, beleza? Então, e inscreva-se no canal, tá? Não se esquece, larga o dedo aí no inscrever-se, ativa o sininho para você ter as notificações, porque vai vir chuva de conteúdo por aí. Bom, vamos lá, direto ao papo, larga de enrolação e vamos para a prática. O que a gente vai aprender então nessa aula, Fred? Nós vamos aprender sobre o mercado, certo? Você vai aprender a identificar o mercado. Mas Fred, você não tem que ir para a tela do computador? Calma, a gente já vai chegar lá na tela do computador. Primeiro, antes de ir para a tela do computador, eu coloquei aqui a teoria básica que você precisa entender. Se você não entender isso, esquece, você vai tomar muita pedrada. Por quê? O mercado ele se movimenta em tendências, certo? E uma vez que o mercado ele é movimentado por pessoas, por compradores e vendedores, existe um hábito, existem sempre padrões que vão se repetir, porque é o comportamento humano que vai estar fazendo o mercado se movimentar naquele momento. E se você vai contrário ao mercado, se você vai contrário à tendência, a probabilidade de você se machucar é muito grande. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que você está num local, num estádio de futebol, e aí de repente vem uma multidão de 20 mil pessoas correndo na sua direção. Você concorda comigo que se você for correr ao contrário, você vai ter muita dificuldade? Talvez você pode até cair, até se machucar, até ser pisoteado e morrer? Bom, basicamente isso é operar contra a tendência, tá? É enquanto todo mundo está indo para um lado, você querer estar indo para o outro. E o mercado financeiro é como se fosse uma onda. É importante que você aproveite as oportunidades, sempre surfando na direção que o mercado está indo. E para você poder entender isso, eu coloquei aqui quais são os 3 tipos de tendências que o mercado se movimenta. Vamos comigo para a lousa? Bom, primeiro passo, vamos entender quais são as tendências existentes. No mercado existem apenas 3 tipos de movimentos. Tendência de alta, quando o mercado está fazendo topos e fundos mais altos, certo? Indicando uma movimentação de alta. Existe a tendência de lateralização, quando ele vai fazer topos e fundos equivalentes, ele faz topos e fundos igual, certo? E temos também a tendência de baixa, quando ele faz o contrário da alta, ele faz topos e fundos descendentes, beleza? Você que é novo no mercado, talvez você deve estar se perguntando, mas Fred, o que é topos e fundos? Aqui é um fundo e aqui é um topo, certo? Aqui nós temos um fundo e aqui nós temos um topo. Aqui na tendência de baixa nós temos um topo e aqui nós temos um fundo. E na lateralização, topo na parte superior e fundo na parte de baixo. Resumindo, bem simples, não tem segredo, tá? Então só recapitulando, nós temos 3 tipos de tendência. Tendência de alta, tendência de lateralização e tendência de baixa. É muito importante que você entenda qual tendência que o mercado está seguindo para você pegar oportunidades sempre a favor da tendência. Um exemplo, se o mercado está trabalhando em tendência de baixa, você vai procurar fazer operações sempre de venda, descendo. Se o mercado está numa movimentação de alta, você vai procurar fazer operações sempre subindo, uma tendência de alta. E numa lateralização, você pode aproveitar oportunidades na parte superior e na parte inferior, tá? Beleza, Fred, entendi quais são os tipos de tendências. Agora, o que é esse negócio que você escreveu, macro e micro? Macro e micro são os 2 tipos de tendências existentes, certo? A macro tendência vai ser aquela tendência em um longo tempo, que você vai tirar o zoom e vai ver bastante espaço do mercado. E a micro tendência são movimentações de curto tempo, ideal para quando você está operando aí M1 e M5. Se você for operar em um tempo maior, você tem que avaliar sempre a macro tendência, beleza? Basicamente, essas são as tendências que existem: tendência de baixa, tendência de alta, tendência de lateralização. Sendo todas as 3 tipos de tendências, existem as 2 vertentes, macro e micro. Para poder ficar mais simples agora, vamos para a tela para eu poder te mostrar no gráfico? Vem comigo. Bom, então vamos lá. Estamos aqui agora com a IQ Option aberto, no par de moeda GBP/USD, e eu vou estar explicando aqui para você a primeira tendência, que é a lateralização, tá? Qual que é o princípio da lateralização? São topos e fundos iguais, equivalentes, certo? Ó, topos e fundos iguais, são equivalentes.
Então, aqui já ficou bem visível. A gente tem a tendência da lateralização, onde ele toca na parte de resistência, busca um fundo. Depois ele corrige, busca o fundo novamente, busca o topo, busca o fundo, busca o topo e assim ele continua andando basicamente de lado. Ou seja, o mercado ele não tem uma tendência muito definida, nem de alta e nem de queda. Beleza? Essa movimentação então, ela chama-se lateralização. Ok? Então, anote aí, lateralização, quando o mercado está andando de lado. Ok, entendi o que é lateralização, Fred? Agora vamos aqui então para uma tendência de alta. Lembrando, ó, aqui em GBP/USD, na lateralização, eu estou no gráfico de 5 minutos. E no EURO/JPY eu já estou no gráfico de 1 minuto para mostrar para vocês. Por que isso, Fred? Quer dizer que só no gráfico de 1 minuto que tem tendência de alta? Não, quer dizer que essa informação ela serve absolutamente para todos os tempos gráficos. Seja de 1 minuto, seja de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, um dia, 1 hora, enfim, para absolutamente tudo. Beleza? Vamos lá, tendência de alta, olha o que ela faz. Ela sobe, tem um topo, depois um fundo, depois ela deixa outro topo mais alto do que o anterior, depois outro fundo mais baixo do que o anterior, depois outro topo, outro fundo, para só então ela fazer um topo aqui praticamente da mesma altura e depois então ela executar o rompimento. Beleza? Então, a tendência de alta, ela basicamente ela faz topos e fundos mais altos, certo? Ó, topos e fundos mais altos. E quando ela para de deixar topos e fundos mais altos, ela pode iniciar uma possível reversão de tendência. Mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho. Beleza? Então, anotem aí. Isso é uma tendência de alta, quando ela deixa topos e fundos mais altos, movimentando o mercado financeiro então para cima. Ok? Pronto, Fred, entendi o que é uma tendência de alta. E a tendência de baixa? Tendência de baixa, ela é exatamente a mesma coisa, só que virado para baixo, certo? Nota que o mercado ele tende a executar padrões de correção idênticos. Olha aqui, ó. Do jeito que ele fez aqui, ó, ele desceu, subiu um pouquinho para corrigir e voltou a descer. Não foi? Vamos voltar lá na tendência de alta para você poder ver. Ó, no EURO/JPY, ele subiu, corrigiu e depois continuou subindo. Então o que acontece? Nós vamos aproveitar esses momentos para poder pegar sempre operações surfando a favor da tendência. Beleza? Vamos voltar aqui então, ó. CAD/JPY, ó, tendência de baixa, deixou um fundo, deixou um topo, deixou um fundo, deixou um topo, deixou um fundo e ela foi deixando fundos e topos mais baixos, tá vendo? Ó, fundos e topos, sempre mais baixo do que o outro. Ou seja, ela está numa tendência de baixa, beleza? Isso aqui é uma tendência de baixa. Essa é a base de tudo que você precisa aprender. Por quê? Durante uma movimentação de tendência de baixa, você vai evitar fazer operações de compra. Lembra lá do do exemplo que eu dei da multidão de pessoas vindo? Tá todo mundo descendo e você tá querendo empurrar ao contrário? É como se você quisesse tentar abrir o mar no meio. E esquece, isso aí foi só para Moisés, beleza? Então por isso é importante primeiro de tudo você entender a tendência. Olha aqui o CAD/JPY, por exemplo, a gente tá em 5 minutos, eu vou colocar para 1, para vocês verem. Que essa tendência de baixa ela se forma até mesmo em 1 minuto. Então, ou seja, ela funciona exatamente para todos os tempos gráficos. Beleza? Ok, Fred, uma vez que eu entendi as tendências, agora me explica lá, que história que é essa de micro, macro, que eu não consegui entender foi nada, fez uma bagunça aqui na minha cabeça. Vamos lá, é bem simples, tá? Não tem segredo. Tendência micro e tendência macro. Tendência micro, você vai pegar o gráfico que você está operando, vai colocar no zoom máximo, certo? Independente da plataforma, você pode estar operando Forex, você pode estar operando opções binárias, você pode estar operando índice, dólar, contratos futuros, ações, enfim, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você vai dar o zoom máximo, certo? No tempo gráfico que você tiver, e você vai retirar o zoom, no seu botão de minimizar no caso, 10 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Retirou, você vai empurrar o gráfico ele sempre vai se movimentar da esquerda para a direita, para que ele fique aqui próximo do final da sua tela, e você vai olhar basicamente aonde o preço está no começo ali do gráfico aqui do lado direito e para onde ele está indo. Se você traçasse uma linha, ela ficaria apontada para cima, tendência de alta. Se você traçasse essa linha e ela ficasse apontada para baixo, tendência de baixa. E se ela estivesse horizontal, reta, seria uma tendência de lateralização, beleza?
Essa daqui é a microtendência. Microtendência. Você vai retirar o zoom 10 vezes, certo? Para que você consiga, coloca aqui, ó, menos 10 vezes no zoom. Para que você consiga então identificar qual que é a movimentação padrão dentro da microtendência. Então pronto, uma vez que eu já entendi que o KDJPY está se movimentando numa microtendência, vamos ver qual que é a macro? A macrotendência, você vai retirar mais 20 vezes o zoom. Então você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Então pronto. Uma vez que a gente já entendeu como que funciona a micro, vamos ver como que é a macro agora, ó. Vou dar o zoom novamente. E agora você vai retirar o zoom 20 vezes, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou você pode tirar o zoom completo, tá? Na Nike Option é exatamente 20. Algumas outras plataformas você vai conseguir tirar o zoom muito mais. Então você vai apertar 10 vezes no botão para reduzir o zoom para micro tendência e 20 vezes para macro tendência. Certo? Uma vez que eu fiz aqui, tirei todo o zoom, eu vou olhar como que tá a movimentação. Olha que legal. O KDJPY, lembra lá que em micro tendência ele tá numa tendência de alta? Olha a macro tendência dele, como é que tá a movimentação dele? Ele tá numa macro tendência de baixa, certo? Então o que que acontece? Se eu for fazer operações de tempos longos, vou colocar aqui, ó, tempos longos, eu vou olhar sempre a minha macro tendência. Um exemplo, se eu estiver fazendo operações de Forex, se eu estiver fazendo operações de índice, operações que eu preciso da movimentação do mercado, eu vou olhar sempre os meus tempos longos, porque ele vai ser o meu tempo âncora, certo? O meu tempo raiz, que eu vou analisar a minha tendência mais forte dentro de um longo tempo dentro do gráfico, ok? Então, toda vez que for fazer uma operação com tempos maiores, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, operação que você vai precisar dessa movimentação, você sempre vai levar em consideração a macro tendência, analisando também a micro, tá, pessoal? Só que a mais forte para tempos longos são a macro. Pronto, entendi aqui na macro, certo? Então, operações mais longas eu vou na macro e operações mais curtas eu vou na micro. Só recapitulando, micro tendência, você vai vir aqui no zoom, vai dar todo o zoom e vai retirar no botãozinho aqui 10 vezes. 10 vezes, pronto. Você tem aqui então a micro tendência. Retira mais 10 vezes, você tem então a macro tendência. Ou seja, esse gráfico ele está numa micro tendência de alta e numa macro tendência de baixa. Fred, que tipo de operação, qual tendência que eu seguiria? Se você for fazer a operação para 1 minuto ou 5, que são operações consideradas de tempos curtos, vou colocar aqui, ó, 1 minuto ou 5 minutos, você vai sempre observar a micro tendência, certo? E se você for fazer operações mais longas, você vai sempre utilizar a macro tendência. Então, se eu sei que esse ativo ele está subindo em uma micro tendência, o que eu vou fazer? Eu vou observar e vou buscar fazer operações sempre de compra até que ele comece a me dar indícios de uma possível reversão de tendência, certo? Fred, quais são os indícios de reversão de tendência? Quando ele deixa de formar topos mais altos e começa a formar topos mais baixos do que os anteriores. Um exemplo, ele veio aqui, ó, deixando anteriormente um topo mais alto, não foi? Vamos até marcar aqui para vocês poderem ver, ó. Ele deixou um topo mais alto. Agora ele está fazendo um possível topo. Se ele fazer esse topo aqui e ele começar a descer, deixando um fundo mais baixo do que esse fundo anterior, ele começou então uma tendência de baixa, uma tendência de correção, acompanhando a macro tendência. Por isso é muito importante você estar atento aos sinais que o gráfico te passa. Lembra que eu dei o exemplo lá da questão de você falar russo? Olha aí, se você não presta atenção, você pode acabar achando que ele continua numa tendência de alta, mesmo tendo deixado um topo mais baixo, e quando ele vir aqui, você acaba fazendo uma compra. Um sinal que tecnicamente seria um sinal um pouco mais fraco, não seria um sinal muito confiável. Beleza? Então, pronto. Basicamente, conseguimos entender o que é a tendência, certo? Entendemos então qual tipo de tendência, já vamos olhar, bacana. Como que eu sei quais os pontos que eu vou comprar e como que eu sei quais os pontos que eu vou vender? Fred, aí existe um princípio muito básico e muito simples, tá? Você sempre vai avaliar figuras de movimentação do mercado. Vou dar aqui um exemplo para você, ó. Vou colocar aqui para me desenhar, ó.
O mercado subiu, ele tinha um topo aqui, não tinha? Ele corrigiu e depois ele deixou um topo mais alto do que o anterior. O que ele está me mostrando? Que esse mercado ele está com força para subir. Ou seja, quando ele está vindo nessa forte tendência, eu vou buscar sempre aproveitar essas oportunidades de compra, surfando a favor da tendência. E como que eu vou fazer para poder identificar isso, Fred? Você vai identificar isso através de pontos de correção, chamados suporte e resistência. Lembra lá que a gente estava chamando de topos e fundos? Então você vai utilizar esses topos e fundos como padrão para suas operações. Vou pegar aqui e vou fazer os traçamentos na linha na cor branca, só para você poder ter uma noção, para poder ficar mais visível. Ó, tá vendo que aqui por várias vezes o ativo veio e tocou, utilizando essa região como um suporte, como um fundo, no caso? Então ali é uma região legal de operação para mim. Vou marcar mais aqui em cima, ó, ela utilizou como topo, tá vendo? Vou pegar aqui e vou marcar mais uma região mais em cima, ó, onde novamente ela utilizou como topo, ó, topo, utilizou como topo, certo? E aí você vai aproveitar essas oportunidades. Oh, faltou a gente traçar mais alguns pontos aqui, ó. Aqui utilizou como um fundo e aqui também utilizou como um fundo, beleza? Então o que acontece? A gente vai pegar as oportunidades surfando a favor da tendência. O mercado subiu, tocou em uma resistência. Fred, poderia fazer uma venda uma vez que ele toca num topo? Porque o princípio básico quando você toca no topo tocou no topo, você vai entrar para a próxima vela para venda. Até daria e você teria tido vitória, porque está na macro tendência. Porém, operações de curto tempo, como nós estamos aqui agora, de 1 minuto, você vai dar preferência para operações a favor da micro tendência. Micro tendência, ele veio e corrigiu, tocando em uma região onde anteriormente foi topo, certo? Ó, foi topo e agora ele rompeu. Então você pegaria esse ponto, porque esse ponto é um ponto chamado de pullback. Pullback nada mais é do que um ponto de retorno. É quando o ativo ele dá uma respirada, ele faz uma correção para continuar naquela tendência. Então, ou seja, aqui você pegaria uma operação de compra ao ele tocar no ponto de pullback para a próxima vela. Então você teria tido vitória. Ele subiu, rompendo o topo anterior. Quando ele desce novamente e toca nesse topo, você novamente vai pegar um ponto de pullback, operando mais uma vez para compra. Teve vitória novamente. Desceu novamente, tocando no topo de novo. Olha, mais um ponto de pullback. Então você pegaria aqui uma terceira operação e bateria a sua meta. Vamos ver aqui quantas operações a gente teria feito? Teria feito primeira operação vitoriosa, segunda operação vitoriosa, terceira operação vitoriosa, certo? E nós estamos falando aqui de começar as operações meio-dia e 42, quando foi 1h02 a gente já teria finalizado 3 operações positivas em apenas 20 minutos de análise dentro do gráfico. Beleza? Então, só aí já dá para você ver que você já consegue fazer dinheiro no mercado de maneira muito simples, tá? Quando o mercado está em movimentação de tendências, vamos lá agora para você poder entender, para não utilizar as informações da maneira errada. Sempre que ele está em uma tendência direcional. O que é uma tendência direcional? Quando ele está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. O melhor ponto de entrada são os pontos de pullback com confluência de Fibonacci, tá? Com confluência de Fibonacci. Vou explicar aqui para vocês rapidinho, de maneira resumida, Fibonacci. É óbvio que ela tem uma teoria muito mais extensa, mas Fibonacci foi um padrão matemático desenvolvido por um cara chamado Leonardo de Pisa, certo? Onde ele era filho da família Bonatti, por isso ficou Fibonacci, tá? Então, eu vou traçar aqui, ó. Esse Leonardo, ele trazia uma sequência matemática onde ele estudou a reprodução de uma população de coelhos através de uma matemática chamada de proporção áurea, uma sequência matemática. E, baseado nisso, encontrou-se então a movimentação de padrões. Existem esses padrões Fibonacci na natureza, na reprodução de animais e também existe dentro do mercado financeiro, uma vez que quem movimenta o mercado são pessoas. E uma vez que são pessoas que movimentam o mercado, ela tende a repetir os padrões dessas pessoas. Como que funciona a Fibonacci? De maneira simples e resumida, tá? Quando o mercado está subindo, você vai traçar do fundo para o topo, certo? Do fundo para o topo. E é nesse momento aqui então que você vai identificar o possível movimento de correção. Porque a hora que começou a cair, você deve ter se perguntado, tá, mas quando que eu sei que é a hora de comprar? Que ele vai parar de cair e vai continuar na tendência? Porque ele vai encontrar um ponto de Fibonacci, certo?
onde os dois pontos melhores são os 50, a região 50, que foi aonde o ativo veio aqui nesse momento, e o número 61.8, que é chamado número dourado de Fibonacci, beleza? Mas vamos focar aqui na execução. Tracei do fundo para o topo porque o mercado está subindo, certo? Vamos lá, ó. Ele estava numa micro tendência de alta. Quando eu tracei aqui e ele veio me dando uma confirmação no local onde era anteriormente, ó, era topo. Depois ele rompeu e quando ele toca novamente ele está fazendo um pullback, utilizando isso daqui agora como um suporte, aonde ele corrigiu aqui exatamente no ponto de pullback com confluência da Fibo. Uma vez que ele fez essa correção, ele formou então para mim a minha linha de tendência de alta por conta do segundo toque, certo? Que foi essa linha que ele estava fazendo, beleza? Pronto, entendi que quando está em tendência, o melhor jeito é utilizar Fibonacci mais pullback. Se o mercado estiver descendo, Fred, como que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa, você só vai inverter a posição de Fibonacci, tá? Vamos lá ver se o mercado também funciona Fibonacci quando ele está em queda. Ó, o mercado estava em queda. É lógico que quanto maior o tempo da Fibonacci, tá, que você traçar, melhor ela vai funcionar. Quando ela é muito curta, ela não te dá uma precisão exata de movimentação do mercado. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o mercado estava em queda, rompeu aqui o último fundo, eu traço daqui para cá, encontro a região de Fibonacci. Novamente, ele veio na 50 e desceu. Vamos pegar o outro topo e fundo. Ó, veio no topo novamente e veio no fundo. Veio na 50, desceu, veio na 61.8, desceu, veio na 61.8 novamente e desceu de novo. Vamos pegar ele mais para baixo aqui, ó. Pegar aqui desse fundo e vamos trazer até aqui embaixo, desse topo até embaixo. Novamente, região 50, desceu, região 61.8, desceu, que são as duas melhores, beleza? Vamos pegar ele grandão agora, esticando esse período todo e vamos olhar se no futuro ele respeitou, ó. 23.6 respeitou, 38.2 respeitou, ó, é onde está essa nossa linha amarela, tá? Se você notar aqui, ó, respeitou na 23.6 e continua descendo. Se eu pegar ele na região mais extensa, a gente vai ver que nós temos confirmações, ou seja, nossos pontos de suporte e resistência, eles estão traçados basicamente onde dá os pontos da nossa Fibonacci em um tempo longo, tá? Então o pessoal fala bem assim, às vezes, você tem que traçar a Fibonacci num tempo maior. Não, não precisa. Você pode tirar o zoom e traçar, tá? O importante é você identificar as movimentações. É óbvio que se eu traço uma Fibonacci daqui de cima até lá embaixo, olha o tanto que o mercado se movimentou. Aqui nós traçamos do dia 15 às 3 horas da manhã até o dia 15, 10 horas da manhã. Nós estamos falando de 7 horas de movimentação do mercado. Então fica um período muito extenso para a gente poder, às vezes, pegar oportunidades. E a gente acaba perdendo oportunidades mais curtas, como essa daqui que a gente viu. Beleza? Mas todos os modos estão certos. Se eu traçar lá em cima tá certo, se eu traçar aqui tá certo, se eu traçar aqui tá certo, se eu traçar aqui tá certo. Porque todos eles, geralmente, ele respeita. Tá vendo? 61.8, desceu. Então, Fibonacci é assim que ela traça. Quando ele está descendo, de cima para baixo. Quando ele está subindo, de baixo para cima. Ok? Ó, até aqui novamente. Depois que ele passa lá do período, ele veio e respeitou novamente, ó. 38.2, depois na 50, provavelmente agora ele busque a 61.8. Então pronto, entendi que quando o mercado está na tendência, qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Baseada de Price Action, porque isso daqui significa Price Action, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é Price Action, significa ação do preço. É uma terminologia trazida do inglês, onde ela significa ação do preço. Vou escrever aqui para vocês, ó. Price Action significa ação do preço. Nada mais é do que você fazer a leitura do que o preço está fazendo naquele momento. Qual a informação que ele está te dando naquela movimentação? Lembra lá de falar russo? É você entender a linguagem do gráfico. Isso é chamado então de Price Action. Beleza? Pronto. Uma vez que eu já entendi isso daqui e eu vou utilizar pontos de pullback, quando ele está numa tendência direcional, o que eu vou fazer quando ele estiver lateralizado, Fred? Simples, quando ele estiver lateralizado, você vai identificar os topos e fundos e você vai buscar oportunidades que tenham confluência com topos e fundos. Como que eu traço topos e fundos? Você vai pegar todas as regiões que ao ativo tocar, ele iniciou uma possível correção. Olha lá, ele subiu, tocou e corrigiu, depois rompeu, tocou e corrigiu, rompeu,
tocou, corrigiu, tocou, corrigiu, tocou, corrigiu, tocou, corrigiu. Então, todas as regiões que o ativo tocar e haver uma correção, você vai pegar então como uma possível região, certo? Lembrando, uma informação muito importante: suporte e resistência nunca é exatamente a linha. Imagine que cada região aqui, ó, ela tem uma espécie de uma sombra, certo? E toda essa sombra é um local passível de correção, certo? Chamado de sombra, certo? Ou região ou zona. Então você nunca vai ser necessário você aguardar exatamente o toque naquela sua linha. Por quê? Porque senão você pode acabar aguardando muito tempo e não conseguir. Vamos pegar aqui um exemplo simples, ó. Ele está numa micro tendência de alta, porém está batendo em um ponto de pullback. Aqui a gente pegaria uma operação de venda, porque ela está batendo numa resistência, certo? E também é um ponto de pullback com confluência da Fibo, tá tocando lá na região da Fibonacci. Então eu peguei uma operação ali para expirar na próxima vela, sem ser essa que está se movimentando aqui, agora a próxima. Então eu peguei uma operação de venda quando ela tocou lá. Até tive um delayzinho, acabou me jogando um pouco mais para trás, que era para me jogar na abertura da vela. Deixa eu tirar a linha aqui para vocês verem. Mas basicamente é isso. Tocou na resistência, vendeu, buscando sempre fazer operações de venda quando ele está a favor da tendência de queda. E tocou no suporte, você vai fazer uma compra quando ele está a favor da tendência, certo? Da micro tendência. Notem, talvez pode ser que a gente tenha até uma derrota, porque ele está numa micro tendência de alta. É até importante para que vocês entendam e vejam que o mercado financeiro, ele nunca é preciso. Então você nunca vai conseguir aquela entrada que é 100% de certeza. É lógico, você vai fazer a sua análise para cada vez mais minimizar as suas perdas. Porém, é importante que você saiba que o resultado é imprevisível. Então pode dar vitória ou pode dar derrota. E buscar sempre fazer operações a favor da tendência, surfando a tendência. Beleza? Nesse caso, o ideal, ó, seria a gente esperar ele tocar aqui novamente na nossa LTA, que seria um ponto de pullback, tá vendo? Que aqui anteriormente a gente teve uns topos. E aí aqui a gente pegar e executar uma compra, pra gente poder ir então a favor da tendência e poder obter talvez uma possível vitória. Ok? Então, lateralização. O que eu vou utilizar? Vou escrever aqui na tela para vocês, tá? Em lateralização, você vai utilizar suporte mais resistência, tá? Ok? Pronto. Quando ele está lateralizado, eu vou pegar suporte e resistência. E quando ele está em uma movimentação de forte tendência definida, nesse caso, eu vou utilizar então pontos de pullback. Vou colocar aqui, ó, tendência. Opa. Tendência. Vou utilizar pullback mais Fibonacci. Ok? Anotou? Esse é o princípio básico para você poder conseguir utilizar movimentação do mercado. Conseguiu entender? Você vai sempre surfar a favor da tendência e com certeza já consegue colocar dinheiro no bolso. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que amanhã a gente vai ter a nossa terceira aula ao vivo. Então agora eu quero te pedir a sua colaboração. Deixa aqui no comentário se você gostou ou se você não gostou dessa aula. Deixa a sua opinião sincera para a gente poder saber se o nosso conteúdo de fato está trazendo relevância para você e se isso vai conseguir trazer dinheiro para você, você colocar dinheiro no bolso, porque esse é o nosso intuito, você pegar o que você aprendeu hoje, aqui, agora, e já colocar em prática amanhã para poder fazer dinheiro dentro do mercado. Beleza? Então, espero que tenham gostado e fiquem ligados que amanhã às 20 horas nós vamos ter uma aula ao vivo, onde eu vou compartilhar estratégias bem relevantes e interessantes com vocês. Beleza? Então, até a próxima aula e fiquem ligados.